E eles vão assim, ó. Criança é vitória. É bênção do Senhor. Esse dia, não sei o que foi que aconteceu, que eu falei para a Débora assim, Débora, vamos ter um outro filho? O que foi? Uma criança veio no nosso colo, não foi? No meu colo? Não sei. Não sei se foi lá os netos da Eli. Aí eu falei, bem, vamos ter um outro bebê? Aí a Débora, Alexandre, já cortou já, filho. Então vamos adotar um neném. Né? Aí a gente pensou tanto que a gente desistiu. Às vezes pensar faz muito bem, irmãos. Mas eu já falei para alguns irmãos, não que eu não gostava, sempre gostei muito de criança, mas eu não tinha graça com criança, não tinha graça nenhuma. Criança vinha, oi. Achava que criança era adulto. Oi, fala aí. E aí, né, foi assim até eu conhecer a Débora. A Débora, eu sou filho único, então não tem como ter sobrinhos. A Débora tem 6 irmãos, então você imagina, todos os sobrinhos que eu não tive da minha parte, eu tive da parte da Débora, e me dou muito bem com todos eles, chamo atenção, brigo, faço cara feia, e tudo que vocês podem me imaginar. E a Débora, a primeira sobrinha da Débora, a Xalomi, ela era pequenininha, de colo, tinha 1 ano, um ano, quando eu conheci a Débora, ela estava completando 1 ano, e ela amava ficar no meu colo, E eu falava, meu Deus do céu, eu fazia assim, Débora, toma essa criança. Aí ela fazia assim, para me segurar, para não deixar eu entregar. Eu falava, que gracinha, né, irmão? E a Xalomi ficou no meu colo, a gente acabava o culto, na porta da igreja tinha um pipoqueiro, ele vinha na porta do culto. Quando estava acabando o culto, ele encostava. Eu acho que ele sabia o horário de acabar todos os cultos, ele ia numa, no outra. Coisa de antigamente, hoje não tem mais pipoqueiro, ninguém mais para na porta das igrejas. O cara parava na porta da igreja, era aquela festa. Eu comprava um saquinho de pipoca para ela poder comer. E a Xalomi, ela pegava a pipoca, colocava na boca, chupava e cuspia no saquinho de novo. E eu distraído, irmão, você já comeu pipoca molhada? Irmão, é horrível. Aí eu colocava assim, ó, Débora, toma essa garota aqui. Ela está cuspindo dentro da coisa aqui. Mas eu aprendi, e assim, eu não tenho graça, eu não sou, que gracinha. Não, eu não, mas aprendi a lidar com crianças. E entendo que o melhor lugar para as crianças estarem é na casa do Senhor. É o melhor lugar para estar. E eu gostaria que a nossa igreja estivesse repleta de crianças, que nós tivéssemos um número grande de crianças. Nosso sonho um dia é montar uma igreja só para crianças, com tudo, com louvor, eles tocando, cantando, um pastor de crianças, dando total atenção para eles. Nós queremos fazer isso. Você concorda com isso? Amém, queridos? Pensou em gente ter um templo desse tamanho, lotado de criança, com pregação, com tudo, claro, na linguagem deles, na imagem deles, com o som deles, mas um culto, a igreja das crianças. Você chega para o culto, aí as crianças vão lá para a igreja deles e você vai para a sua. Claro que o culto deles é menor, não aguenta 2 horas. Acabou o culto deles, tem um espaço de kids, um playground, que os adultos também possam entrar, eu, Maurício, Andrezão. Haja esse espaço violento. E aí a gente possa curtir ali um tempo. Eu sonho com isso, um pula-pula. Um pula-pula é bom, uma cama elástica. Mas a Bíblia fala que os nossos corações podem fazer planos, sonhos, e a resposta vem do Senhor. Quando chegar o dia do Senhor, Ele nos dará. Amém, queridos? Ele nos dará. Em nome de Jesus Cristo. Está perto, está perto. Não está longe, não. É João que eu vou. Eu estava em casa essa semana meditando, e eu tenho que tomar cuidado para poder não repetir temas de mensagens, porque você fica tão sugestionado a colocar temas em que a sua mente sempre, o que um dia já falou, né? É igual Bíblia. A minha Bíblia, ela tem bastante riscos, eu tenho esboços de mensagens
na Bíblia, que você pode me chamar e eu vou para qualquer lugar, chego lá, abro e tem aqui primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, de mensagens em que você pode pregar, e assim, e como temas também. Mas eu estava pensando, essa semana eu ouvi uma pessoa falando, na verdade ele é coach, e ele estava falando da dificuldade das pessoas permanecerem. E eu estava ouvindo essa pessoa, não sou seguidor, não sou fã, não sou nada, mas estava ouvindo. E às vezes é bom você ouvir. Erramos porque não ouvimos. E aí, se você ouvisse mais e falasse menos, erraria menos. E eu estava ouvindo, coloquei no carro, fui levar a Esther no trabalho, e na volta, ouvindo aquele rapaz falar, e ele falou da dificuldade de permanecer. E aí o Senhor falou comigo, falou assim, olha, assim como ele tem falado da dificuldade de permanecer no âmbito financeiro, também há dificuldade do permanecer no âmbito espiritual. Cheguei em casa, escrevi a mensagem, essa mensagem, sinceramente, eu comecei de trás para frente, e hoje que eu fiz a introdução, e o que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre isso, a arte de você permanecer. Vivemos numa época, numa geração, que ela é muito volúvel, qualquer coisa ela troca. Observa, quantos celulares você já teve? Aparelhos. Porque de repente, você está com um, ele cai no chão, trinca, aí você olha e fala, eu quero outro. Não é verdade? Outros falam que de ano em ano você precisa trocar de aparelho, porque ele tem prazo de validade. Ou seja, você foi lá, comprou um em 10 vezes, quando deu a 10ª parcela, você pagou, fica 2 meses sem pagar, para gerar um novo boleto, uma nova conta, uma nova compra, porque nós precisamos, não tem esse negócio mais de permanecer. Eu estava lá nessa fazenda, onde vai ser o acampamento de carnaval, e essa mulher, ela tem uma casa que ela coloca vários objetos antigos. Lá tem material de Marquesa de Santos. E aí eu comecei a ver, ela tem telefones daqueles antigos, lembra que a conta estava alta, você colocava o cadeado? Ou era só na casa do meu pai? Meu pai, quando comprou o telefone, começou a ligar para todo mundo dizendo que agora ele era rico, porque agora ele tinha telefone. Primeira conta que veio, ele comprou um cadeado e colocou. Eu falei, voltou à pobreza, né? Falou, deixa quieto, nós não podemos ter. Então, mostrou telefones antigos, aqueles telefones, vários, máquina de costurar, várias coisas antigas, mas uma das coisas em que me trouxe muita lembrança da infância foi uma enceradeira. Você lembra da enceradeira, queridos? E ela tinha uma enceradeira igual ao que a minha mãe tinha, porque na casa dos meus pais, o chão do lado de fora era de vermelhão, né? E aí ela comprava aquela cera de vermelhão, eu esqueci o nome, cardeal. Quem falou isso aí? Tem mais de 60 para cima. Comprava aquela cera cardeal e falava, Alexandre, passa a cera no chão. E eu vinha com um paninho e passava a cera, o chão ficava todo embaçado. Depois eu vinha de joelhos com um casaco velho de lã, né, de linha, e vinha, e a minha mãe falava, enquanto não der brilho, você não sai daí. E aí, irmão, eu brincava de Karate Kid. Depois levantava e ficava, né? Porque o negócio tinha que brilhar, e depois vinha com a enceradeira, com uma escova e ficava ali. Depois trocava a escova e colocava outra escova, para dar brilho. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, cadê as enceradeiras de hoje? Graças a Deus, está tudo aposentado, né? Mas assim, nós temos essa facilidade, nós não permanecemos, nós trocamos, quebrou, troca, carro, troca, enjoei, troca. E isso vem num avalanche tão grande que começa a vir para casamento. Então eu tenho um casamento com a minha esposa durante 25 anos, 27 anos junto com ela, entre namoro, noivado e casamento. E aí, 28 vai fazer agora.
E aí, cansou, 27, 28 anos juntos, 50 anos, eu vou arrumar uma de 25, uma de 30, porque eu mereço, não mereço? Corpinho, filezinho, barriga de tanquinho, ó, mais novinha. O que acontece hoje? Não tem o poder da permanência, E aí as pessoas assim falam assim, pastor, mas eu preciso trocar porque eu deixei de amar a minha esposa. Se amor vem de Deus, você deixou de buscar a Deus, porque é Deus que derrama amor no meu coração para amar a Débora, e vice-versa. Porque não é fácil, todos os dias você dorme e acorda com a mesma pessoa, e você vai envelhecendo e não é fácil. Quando o Alexandre casou, era um timbre de ronco, era uma guitarra solo. Agora, irmão, já está um contrabaixo. Contrabaixo de roqueiro. Né? Com a língua para fora, porque eu durmo com a língua para fora. Olha que cena dos infernos, irmão. Você imagina isso? Eu durmo assim, ó. E a Débora um dia tirou foto. Eu falei, Débora de Deus, o que é isso? Irmão, tá rindo? Você não sabe o que essa mulher passa para ficar comigo. Você acha que tudo é assim, ó, perfumadinho, de blazer? Mas a graça do permanecer faz com que ela fale para mim assim, amor, eu quero viver com você até a nossa velhice. E eu quero morrer junto com você. Eu com 25, era um ronco, com 50 é outro, imagina com 80. É a graça do permanecer, irmãos, que nós perdemos, que a igreja, que o ser humano perdeu essa graça do permanecer. Troca-se de casamento, troca-se de sexo. Uma hora a mulher é homem, outra hora o homem é mulher. Uma hora a mulher mulher que era homem virou mulher. A mulher que era mulher virou homem, de repente ela volta a ser mulher, e você fala, meu Deus, o que você é agora? Não, hoje eu acordei tal coisa. Eu falei, meu Deus, eu quero saber o que você é. E aí essa troca de situações, porque perdeu-se a graça do permanecer. Muitos começam, não terminam, porque não sabem permanecer. Esses dias eu estava falando com a Débora, e a Débora, não sei o que foi que ela falou, Alexandre, você... estava falando de exercício físico, né? Que tinha um rapaz aqui na igreja chamado Wallace, ele era professor, e eu comecei a fazer treinamento funcional com ele. Agora vai, irmãos. Em 3 meses despencou, emagreci. Mas começa a doer tudo, né, irmãos? E você sabe que dor é uma desgraça, né? Você acorda e fala, ai, bem. E aí, hoje eu acordei, ela falou, Alexandre, acorda. Eu levantei, quando eu cheguei no guarda-roupa, eu encostei assim e fiz assim, ó. Ela falou, o que foi, bem? Deus, está dando cãibra. Esse aqui atrás virou uma bolinha. E eu estou tomando todo dia de manhã chá de banana. É para dar cãibra, irmão? Não pode dar cãibra. Não sei para que chá de banana. Ela falou que desincha. Eu estou sentindo mais inchado. Falei, Débora, eu estou perdendo. Por quê? Barriga para fora da calça. Bem, esse negócio só está engordando. Tudo bem. Mas você começa... Aí eu parei. Aí depois comecei com outro rapaz. Parei. Aí ela lembrou que nós fomos para a academia fazer, né, musculação. Nós fomos no primeiro dia, no segundo dia, a Esté caiu da esteira, nós paramos. Cara, a Esté foi andar, caiu da esteira. Ela caiu, quando eu levantei, ela já estava em pé de novo. Falei, Esté, o que aconteceu? Ela, caí. Assim, saímos. Mas eu falei, mas de uma coisa você não pode falar. Tudo o que eu comecei, eu terminei. Tem muita gente que começa a faculdade, e o que faz? Não vou fazer não, chega, não é esse curso que eu quero. Aí vai fazer um outro curso, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu vou tentar de novo. Conheço pessoas que já fizeram 5, já começaram 5, 6 faculdades e não terminaram. Já começaram 5, 6 cursos para mudar a sua vida, não terminaram, porque não sabem permanecer. Não sabem permanecer. Eu já contei aqui na igreja. Eu cismei lá no Rio de Janeiro de fazer um curso
para consertar rádio e televisão. Era rádio, toca CD, televisão preto e branco e colorida. Eu fiz esse curso inteiro, irmão, na Electra, em Madureira. Olha que coisa. Ia lá, sentava, e na primeira quinzena, ou seja, nas 3 primeiras aulas, eu falei, não quero mais. Meu pai, o quê? Eu falei, não quero mais fazer, pai, isso não é para mim. Você vai terminar, moleque, porque você precisa aprender a começar e terminar tudo que você... Termina esse negócio. Terminei. Pergunte se eu sei mexer em alguma coisa de televisão. Sem nada, irmãos. As cores da resistência, capacitor eletrolítico, diodo. Não tenho noção do que é aquilo. Eu sei que existe uma placa, eu sei que existe, mas eu fiz e passei com excelência ainda. Mas eu aprendi que onde tinha uma pecinha riscada, era onde era o defeito. Então o cara falava assim, está sem som. Eu ia na parte da placa de som e procurava a pecinha riscada. Já achei. Não pegava em multímetro, não pegava em nada. Cara, rapaz, você é um gênio. Achava, passei. Por quê? Porque nós não temos o poder da permanência em nossas vidas. Troca-se de igreja como se troca de roupa. Eu vi há um pastor que escreveu um livro, o pastor Ricardo Agreste, eu já falei algumas vezes aqui, e o que eu acho bem interessante esse livro, que se chama Igreja, Tô Fora. O que esse pastor traz nesse livro? Um casal vai na igreja para ver e decidir que igreja participar. Então ele vai na igreja, aqui está quente, tem ar-condicionado? Não tem ar-condicionado, essa igreja não serve para a gente. Aí vai na igreja B, chega na igreja B, tem ar-condicionado, mas não tem estacionamento. Não tem estacionamento, estou fora, essa igreja eu não vou. A outra tem ar-condicionado, tem estacionamento, mas não tem salinha para as crianças. A outra tem ar-condicionado, salinha para as crianças, tem tudo bonitinho, mas não tem o momento de conexão, aquele cafezinho que você chega, toma, bate papo. Não, sem conexão não dá. E aí começa assim, não, esse pastor demora muito, esse pastor é gordo, esse pastor é magro, esse pastor é alto, esse pastor é baixo, não sei o quê. Começa a se escolher igreja como se fosse um supermercado ou um shopping. Você vai no shopping, você olha a loja, você é levado a comprar ou a não comprar pelo que está na vitrine. Por isso que se investe tanto em vitrine, mais das vezes do que se investe em roupas. Porque você olha na vitrine assim e fala, meu Deus, que coisa linda! Mas tem luzes contra, luzes de todos os lados. Aí você entra, pega aquela roupa, a mesma roupa da vitrine, na hora que você joga no seu corpo, você fala, essa camisa é a mesma que está na vitrine? Mas agora está no seu corpo, né, irmão? Aquele manequim tinha barriga de tanquinho, você não tem. Aquele manequim, a camisa era P, a sua é extra big GG. E aí já começa a dar um outro aspecto, mas a vitrine faz com que você entre. Faz com que você entre. Nós fomos numa loja, eu e Débora, e a atendente, ela é tão simpática, que assim... Eu falei, Débora, você tem que comprar só por causa dessa menina aí, porque ela está uma vírgula da chatice. De tanta simpatia, ela está... É demais. Pois não, que amiga, você está linda, cadê seu marido? Marido, vem cá. E aí eu chego lá, marido, vai lá, olha como minha amiga está linda. A Débora já virou amiga dela. Olha como minha amiga está linda. Eu falei, amiga, deixa eu ver que você está fantástica. Por quê, irmãos? Porque ela entende que ali é o sustento dela. As pessoas não permanecem em igreja, por quê? Porque não tem o produto na qual estão procurando. Você deveria ir na escola dominical da aula de semana passada? Que nós falamos sobre escolher igreja? Na aula de semana passada. Que os jovens aprenderam quais são os fatores primordiais. O Bruno usou na mensagem dele também aqui, sobre a aula de manhã, os fatores primordiais para que você esteja numa igreja. Ela tem que ser bíblica. A arte de permanecer, queridos. E é sobre exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos, para que você entenda essa importância de você estar. Só para que você entenda o que significa permanecer. Continuar sendo. Conservar-se, ficar, insistir,
persistir. Acho que eu fui curado da vista. Eu estou enxergando sem óculos, irmão. Nossa, a oração antes da hora do louvor foi bem. Mediante a essa necessidade. Então você começa a ver, é permanecer, é ficar, firmar-se. Independente do que aconteça, é firmar-se. Não é por qualquer vento, não é por qualquer situação contrária, não é por qualquer coisa que você muda. Eu tenho um amigo, e ele tem uma oficina mecânica, e nós conversamos de tempo em tempo, já faz um tempo que nós não conversamos, mas nós conversamos, e ele fala uma coisa do André e da Di, que é interessante, e que ele falou assim: pastor, o André e a Di, mesmo se eles soubessem que o Senhor é gay, eles não sairiam da igreja. Eu falei: eu não entendi o gay. Não, eu não entendi. Mas entendi deles permanecerem. Por quê? Aqui é o meu lugar. É a minha casa. É a casa da minha filha. É a nossa casa. E você entende isso, irmãos? É o permanecer. Pois bem, eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre isso, sabendo que o diabo, ele vem contra as nossas vidas, tentando nos roubar, para que você perca esse poder de permanência. João capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Olha o que o versículo diz. Acho que a cura foi só para a minha letra. Aqui precisa. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na palavra, vocês serão meus discípulos. Entenda que isso é condicional. Para ser discípulo, você precisa fazer o quê? Ficar firme na palavra. Não existe discípulos que não sejam firmes na palavra. Para serem meus discípulos, vocês precisam permanecer na palavra. No capítulo 15, no mesmo João, abre um pouquinho mais na frente. Eu estava lendo, existem mais de 40 versículos que falam sobre o poder da permanência, de permanecer, de ficar. Mas eu quero ler esse texto, que esse texto fala inteiro. Se eu não me engano, são 9 vezes sobre permanecer. Olha a importância disso. João 15, versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e esse será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês podem obedecer os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amo. Ninguém
tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida, que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu lhe tenho chamado amigo, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Vocês não me conheceram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem uns aos outros. Olha quantas vezes o escritor desse livro fala sobre permanecer, da permanência em Cristo Jesus, da permanência em Deus, de estar nele, de firmar-se nele. Se vocês querem ser amigos, permaneçam. Se vocês estão ligados a videiras e são ramos e dão frutos, permaneçam no Senhor. Permaneça. Por que isso é tão frisado? Porque desde aquela época já há essa dificuldade. Porque desde aquela época o povo já estava sendo levado de um lado para o outro, com tantas doutrinas, com tantos ensinamentos errados. Então a importância de você frisar bem: permaneça em mim, permaneça em mim. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Olha que lindo. Se vocês estiverem ligados na videira, eu estarei ligado em vocês, e todos aqueles que estão ligados em mim dará bom fruto. Vocês darão bons frutos. Permaneçam no Senhor. Querem ser abençoados? Permaneça no Senhor, e Ele permanecerá em nós. Amém, igreja? É o poder de você permanecer, de não ser levado. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em desistir de alguma coisa. Eu vou desistir desse homem, dessa mulher, eu vou desistir desse filho, eu vou desistir dessa casa, desse sonho, desse projeto. Comecei um projeto, mas as coisas não vão, estão emperradas, está difícil. Irmão, firma as suas estacas, ore ao Senhor, peça direção a Ele para que você vença. Permanecer, é isso que o Senhor quer. Somos de uma geração, a minha geração, ou melhor, a geração anterior à minha como cristã, sabe muito bem o que é isso. Lembra daquelas senhoras que oravam 5, 10, 15, 20, 30 anos pela conversão de um marido? Joelho no chão, diariamente, pela conversão daquele miserável. O cara bebia, fumava, o cara chegava em casa tarde, o cara aprontava, o cara destratava, e a mulher de joelho no chão fazendo o quê? Deus, converte o coração desse marido, converte o coração desse homem, converte o coração desse homem. O cara era terrível. A mulher chegava na igreja e falava: pastor, meu marido bebe, fuma, faz tanta coisa, ele é terrível, ele arruma uma briga na rua, ele chega em casa todo roxo, mas deixa eu te falar uma coisa, é um bom homem, pastor. Esse homem convertido, ele pode somar muito na casa do Senhor. Me ajuda em oração. Me ajuda em oração. Não ore por ele. Não, me ajude em oração, pastor. Ou aquele homem que se convertia e orava pela sua esposa. Esses são menos. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando a mulher vem para a igreja e o marido não vem, a mulher é mais firme do que o marido. Pensa numa cabra braba. Mulher fica. Homem na hora: pastor, estou saindo da igreja. Por quê? Porque minha mulher não quer vir, eu também não vem não. Frouxo. Mulher não, mulher vem. Ela vem na escola dominical, ela acorda cedo, prepara o arroz, deixa refogado, deixa tudo pronto, deixa o feijão pronto, deixa tudo pronto, deixa a carne temperada, tudo pronto, acorda, põe em mesa. E ela ainda falava assim: estou fazendo isso para não dar nada para esse homem falar contra mim, contra a igreja do Senhor. Não tem uma vírgula que ele fale contra a igreja, porque eu levanto e faço tudo em casa antes dele levantar. Quando ela chega, ela joga água, a mulher parece a Lula Lelé. Lembra do desenho da Lula? Um braço aqui, outro aqui, a perna aqui. Passa, a criança está dormindo, ela nina a criança, faz o arroz, e porque ela faz para não ter do que falar. O
o poder de permanecer. Fala a verdade, se nós estamos nessa pegada hoje. Fala a verdade, se nós estamos nessa mesma visão. O poder de permanecer. Ai, pastor, eu estou pensando, não sei. Essas coisas não estão se encaixando, eu acho melhor eu partir para outra. Permanecer. Como que eu consigo vencer isso? Como que eu consigo romper isso? Guarda aí no seu coração. Primeiro, você precisa, não descuide do seu tempo devocional. Para você permanecer no Senhor, você não pode descuidar do seu tempo devocional. O texto fala, permaneça em mim, busque. Você é um ramo ligado à videira, busque, fique ligado. Se você estiver ligado, eu estarei ligado a você, fica ligado, fica junto. Você dará fruto, porque eu vou dar fruto em você, eu vou podar, eu vou limpar, você vai dar fruto, fique ligado, fique junto. Primeira coisa que você precisa guardar, não descuide do seu tempo devocional. A igreja de hoje não sabe o que é tempo devocional. Sabe o que é tempo devocional, irmãos? É quando você para um momento do dia, você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você separa um tempo para orar, você separa um tempo para ouvir Deus. Pastor, eu já não tenho mais o que orar, então fica quieto, ouça Deus. Um tempo de solitude com Deus, um tempo somente você e Deus, que será tratado no seu coração. Na minha casa, eu moro num apartamento, esse apartamento tem uma sacada, e todo dia de manhã, meu cachorrinho, eu dou uma voltinha com ele na praça, ele vem, seca o focinho dele da baba, que ele babou tudo na rua, ele seca o focinho dele, ele vai lá para a sacada e senta no sol. Um bom exemplo a se seguir. Fui lá, sentei no sol com ele, e ele ali ficou parado me olhando, admirando toda essa beleza. E naquele momento eu comecei a falar com Deus. Deus, obrigado. Obrigado pelo tudo que o Senhor tem feito. Um tempo tão gostoso, irmãos. O sol esquentando o lombo, nesses dias frios. E ali eu falando, coloquei a mão na barriguinha do bichinho. Aí ele vira para cima. Obrigado, Senhor, porque tem casa. Obrigado por essa semana que se inicia. Pelas tantas coisas que tem que serem feitas. Senhor, e ali eu bati um papão com o Eterno. Um papo da hora com Deus. Deus, comprei um fonezinho sem fio, coloco, vou andar com o cachorro, e esses dias eu estava igual um louco, cantando uma música, essa música nós cantamos hoje, a primeira que nós ensinamos semana passada. Como é que é? Vamos cantar uma canção, vai cordeiro, e você de fone, você não sabe a altura que você está cantando. Quem é? Tem um rapaz que passa aqui na rua, sem vergonha nenhuma, amigo do André. Eu não sei qual que é dele, mas ele passa com fone do ouvido, fazendo assim, ó. É o baterista louco. Ele tem um cabelão e fica assim, ó. Se eu faço isso 4 vezes, eu vomito, mas ele... Você já deve ter visto passar aqui na Andrômeda aí. Queridos, não há nada melhor do que você ter o seu tempo de adoração com Deus. Você acorda, você vai escovar seu dente, você se arruma, você se troca, você senta, toma o seu café, corre para o seu trabalho, você trabalha, você almoça, segundo turno, você volta para casa, toma um banho, tira aquele caldo, você janta, senta, assiste uma novelona da hora, horrível, acaba de assistir a novela, você quer dormir. Aonde está Deus nesse negócio? Você não parou 10 minutos para poder falar com Deus? Na qual você diz que você ama e vem na casa do Senhor, levanta a sua mão, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, mas eu não celebro esse Cordeiro a semana toda, e por não permanecer nele, não consegue permanecer em mais nada. Lembre-se que eu falei do meu casamento, são 25 anos, 27 de namoro, com o namoro. Sabe por que permanecemos? Porque Deus está entre nós. Porque se fosse só a carne,
A Débora já tinha trocado. A Alexandre já tinha trocado nas primeiras brigas. Mas o enlaçar do Senhor sobre as nossas vidas faz com que estejamos juntos. O permanecer. Tempo de devocional com Deus. Você lembra do antigo culto familiar? Culto doméstico? É uma moda que acabou. Confesso para os irmãos que eu nunca fui muito regrado no culto doméstico na minha casa, mas os tempos que nós paramos foram assim, tempos especiais, entre eu, Débora, Isaac e Esther. Não fazíamos. O Bruno um dia testemunhou que o que ele é hoje, está ali hoje o varão Aguinaldo, obrigou esse menino a sentarem. Diga agora aí, Diego. Diego não queria orar, porque o Diego estava em pecado. Não vem à escola dominical com a Taliane. Ela queria vir, mas ele não veio. Ora aí, Diego. Canta aí, Bruno. Só tem que pegar agora o Luquinha, Aguinaldo, por favor. Uma luta com esse menino para ele vir à igreja. Para vir à escola dominical. Eu falo mesmo, irmão. E eu trato de púlpito. O microfone está na minha mão. Culto familiar. Você não senta mais com seus filhos. Você não senta mais com a sua esposa. Você não senta para conversar sobre as coisas de Deus com ela. Às vezes nós sentamos no café da manhã com a Débora. Débora, uma dúvida nisso. A Débora fala a dúvida dela. E é mais fácil eu falar das minhas dúvidas do que ela falar das dúvidas dela comigo. E aí nós conversamos, batemos um papo, falamos coisas de Deus. Hoje nós falamos que na nossa casa, 90%, claro, pelo fato de ser pastor, mas o assunto gira em torno de igreja, de Deus, Mas você precisa fazer um ambiente desse na sua casa, queridos. Leitura, oração, tempo na casa do Senhor. Segunda coisa que você precisa aprender, observe os seus amigos. Eu já falei isso aqui algumas dezenas de vezes. Observe com quem você anda. Há alguns ditados que são verdadeiros, que você precisa tomar cuidado com quem você anda, porque com quem você anda vai direcionar a sua vida na questão da permanência. Tenta conversar com alguém não cristão, que você está brigado com a sua esposa ou com o seu marido. Separa dele. Separa, mete o pé. Mete logo o pé antes que ele venha, você sai por cima. Ai, que absurdo. Resolve logo isso. Tome cuidado com quem você se relaciona, os seus amigos. Eu não estou falando, nós estamos num mundo, vivemos num mundo, mas você não precisa comer das comidas sujas desse mundo. Na semana passada, ou retrasada, não lembro, eu falei da graça da garça. A garça, ela entra no rio sujo, num valão, vai lá comer os peixinhos, algumas coisas estão lá dentro. Mas ela consegue, dentro daquela imundície que ela está, ela levanta voo branquinha. Apesar de entrar no lugar sujo, ela não se contamina com aquele lugar. Observe com quem você está andando. Observe quem você está ouvindo, ou o que você está ouvindo. E isso é tão interessante, irmãos, porque o que você ouve, por muitas vezes, define o que você é. Vai sendo jogado no teu subconsciente. Você quer ver uma coisa? Nós temos hoje uma série de pregadores. Não vou falar nas igrejas, porque muitos deles nem igreja tem. Mas falam que você é o centro da vontade de Deus. Tadinho de você, você é o coitadinho de Deus. Você é alvo das surras de Satanás. Oh, tadinho, tadinho, tadinho. Nós temos hoje uma geração de crentes que não aguenta uma luta, porque de tão tadinho que se tornam, não consegue levantar-se na autoridade do Espírito, na autoridade de Deus para guerrear, porque, poxa vida, a minha vida, pastor, eu estou apanhando de todos os lados, tem misericórdia. Ontem eu estava aqui na igreja, nós passamos a manhã, parte da tarde aqui na igreja, alguns irmãos, o Marcelo, o Renato, o Washington, estavam aqui mexendo na parte elétrica do ar-condicionado.
E eu fui ali na loja, quando eu voltei, veio uma irmã da igreja aqui, ela veio caminhando comigo, eu falei, querida, como é que você está? Ela falou, pastor, é só vitória. Eu falei, como que você consegue viver só vitória, irmã? Ela falou, não, pastor, as minhas derrotas eu consigo transformar em vitórias. É uma visão de perspectiva totalmente diferente. Não é que ela não tenha derrotas, não é que ela não tenha lutas, não é que ela não chore, mas o choro dela não atrapalha a visão de enxergar Cristo Jesus e o que Ele vai fazer. Você entendeu isso, amém, igreja? Pastor, é só a vitória, eu tenho mais do que eu mereço, Deus faz muito mais do que eu preciso, Deus age na minha vida muito mais do que eu preciso, do que eu mereça. Não é que eu não tenha derrota, eu tenho derrotas, claro que tenho. Mas no meu olhar, as derrotas em Cristo Jesus se tornarão vitórias. Você precisa tomar cuidado com quem você anda. Você precisa tomar cuidado com quem você se relaciona. Você precisa tomar cuidado com o que você ouve. Se está contaminando a tua vida, a tua casa, os teus filhos. Você precisa tomar cuidado, irmãos. A graça de permanecer, você tem que cuidar disso. Porque quem anda influencia a sua vida. E é interessante que eu fiz uma lista aqui, que às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho problema com isso, Bruno, porque eu só me relaciono com crente. Pronto. Quando a pessoa fala assim, pastor, eu só me relaciono com crente, ele deu um ponto final na minha palavra. É igual quando alguém, você vai falar assim, irmão, você tem certeza que é isso que você tem que fazer? Pastor, eu já orei. O que você faz? Você dá um passo atrás. Porque se ele já orou, quem sou eu para falar? Não, querido, isso está errado. Eu já orei e Deus me falou. Aí eu dou 10 passos atrás. Porque falou o nome de Deus, irmãos, eu já saio, porque é ela com Deus. Mas, na verdade, ela não quer ouvir a opinião de ninguém, nem orou. E nem orou. Ela nem tirou um tempo de oração. Ou se orou 30 segundos, achando que aquilo ali já nutria o coração. Não fez campanha, não fez jejum, não colocou o cara no pó, não levantou na madrugada, não fez nada. E já está tomando as decisões mais difíceis da sua vida em 30 segundos de oração. Pois bem, eu só ando com crente. Eu vou te dar uma lista de crente aqui boa. Presta atenção. Amizades cristãs, evangélicas. Tente descobrir em que lugar Deus está na vida desse crente. Pastor, eu só ando com crente. Tente descobrir que lugar Deus está na vida desse crente. Não muda o foco? Eu sou crente, mas Deus está no 10º lugar da minha vida? Não, irmão. Não serve. Deus é tudo. A Bíblia diz, buscar em que lugar? Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu só ando com crente, procure saber em que lugar Deus está na vida dessa pessoa. Procure saber. Segunda coisa que você precisa saber desse crente, o que ele desenvolve com a igreja de Cristo. O que ele desenvolve com a igreja de Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa, queridos, e talvez você se sinta incomodado nessa cadeira. Ser cristão, falar que aceitou Jesus Cristo, falar que ama o Senhor, e não se envolver com nada do reino, você está meramente enganado. Porque é impossível você ser tocado e não desenvolver alguma coisa. É impossível. É interessante que hoje nós estávamos falando da diferença entre ser discípulos e ser apóstolos e discípulos. E no momento que estava a discussão da aula de escola dominical, eles falaram que eles foram cheios e saíram para fazer alguma coisa. Eles foram cheios e saíram. Eles foram cheios e foram capacitados para fazer. A igreja se alastrou, não foi de pessoas que se sentaram no culto e ficavam assim, ó. Eles vinham ao culto, Pedro falava,
Paulo ensinava, Barnabé ensinava, eles levantavam, o que faziam? E iam anunciar. Você quer conhecer um crente? Procure saber qual o envolvimento dele no reino. Qual que é a preocupação dele com vidas. O que ele faz para ser um agente que possa alcançar corações. Pastor, mas eu não faço nada. Não fique achando que no seu nada você está certo. Você está errado, irmãos. Entenda, eu não falei o nome de comunidade, falei? Eu falei reino. 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 Porque é importante você entender isso. Porque há uma coisa eu trabalhar para uma igreja, mas há uma coisa eu trabalhar para o reino. Eu ser um agente facilitador do reino. Eu ser um agente facilitador daquilo para que outras pessoas alcancem, sejam alcançadas por essa palavra. Muitas vezes nós só queremos ser um consumidor do reino, da palavra. Nos assentamos, ouvimos, que maravilhoso culto, meu Deus, que maravilha, hein? Oh, nossa, pastor, a Flávia hoje ministrou um cântico, falou demais no meu coração, eu estou saindo aqui até balançado. Vamos embora. Por que você está andando assim? Porque eu estou balançado com o culto. Mas não está transformado. Isso não te transforma. Isso não causou mudança. Isso não causou nada na sua vida. Nós não choramos, nós não nos preocupamos. Você que andar com crente, pergunta a ele o envolvimento dele no reino. Qual que é o envolvimento seu no reino? E se a pessoa começar, sai fora, irmão. Não tem envolvimento nenhum, não ora por ninguém, não jejua por ninguém, não jejua nem por ele mesmo, não é ofertante, não investe em missões, não faz nada, nada. Não limpa, não cuida, não faz nada. Não tem preocupação com nada. Sabe outra coisa que eu aprendo? Qual a postura que essa pessoa tem com seus líderes? Que eu vou falar uma coisa para você. Não aqui na comunidade, graças a Deus. Que Deus permaneça essas pessoas lá, lugar nenhum. Estava pensando de um pastor que eu não gosto. Lugar nenhum. Mas o que tem de gente rebelde, irmão? Rebelde. Que se assenta no banco da igreja, é contra o que você fala do começo ao fim, e quando chega no fim, ele se rebela contra você, e se rebela na igreja, e normalmente esses rebeldes levam boa parte da igreja para começar uma outra igreja rebelde, porque é a árvore ligada ao fruto. Fruto de rebeldia só pode gerar rebeldia. Não vai gerar amor, vai gerar rebeldia. Eu estava num lugar, e eu não vou falar o nome, claro que não, por ética, e eu estava comprando algumas coisas, e o dono da loja perguntou de que igreja. Eu falei que eu era pastor da comunidade nele, e aí ela falou assim, eu sou de tal igreja. Eu falei, que legal. Ela falou, você sabia que a minha igreja é a igreja que mais cresce em São José dos Campos? Eu falei, que legal. O senhor sabia? Aí começou a me encher a paciência. Eu falei, você sabia, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, que a sua igreja é a igreja que mais recebe rebeldes. Deixa eu te falar outra coisa, você sabia que o seu pastor saiu da igreja dele e levou 90% da igreja com ele para abrir uma nova igreja? Irmãos, aquilo ali desceu assim, ó. Você sabia? Você sabia que fruto de rebeldia é? Você sabia que as pessoas que são rebeldes em igreja não procuram igrejas sérias, procuram igreja de pastores em que se rebelaram, e papapá. Aí o dono da loja, bem feito, fala aí, fala mais aí, vai, enche a bocona aí, vamos lá ali, pastor, comprar. Criança quando nasce, tem ali um bebê, tem outro ali na barriga da Maiara. Você já teve bebê? Só vi uma vez só. Mas criança quando nasce sem dente, não é verdade?
Nasceu com dente? Graças a Deus. Criança, quando nasce com dente, eu já vi criança nascer com dente. Eu estava com a Débora no culto, bebezinho recém-nascido, de repente ficou no ombro da mãe e riu pra gente. Quando riu, eu falei, Débora, essa criança tem dente, cara. Recém-nascido, irmão, de semana. Olha o dentão aqui, ó. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, isso aí é monstro. Neném lindo, mas com o dentão aqui, ó, branquinho. Igreja da mesma forma. Você já teve filho, você sabe o que é isso. Você pega o seu filho, vai crescendo, você vai ensinando, você vai moldando, você vai mostrando, você vai. Aí ela chega na primeira infância, ela chega e ela vai crescendo, você vai ensinando, você vai escrevendo na história dessa criança. Você vai escrevendo e ela vai amadurecendo, vai crescendo, vai crescendo. É leite, é leite materno. Depois você dá o leitinho, depois você dá papinha. Depois você começa, e até que você chega numa feijoada na boca dessa criança. E essa criança, beleza, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. E se torna o que você é. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ela tem uma história, ela vai crescendo. Igreja é assim, irmãos. Igreja que nasce com dente, presta atenção, não tem raiz, não tem história. Você pega igrejas, pastor, mas também o senhor não sabe nada, e eu vou citar o nome agora. Tem lá a igreja da cidade, tem quase 90 anos de existência em São José dos Campos. São 90 anos de existência. Quem aqui tem 90 anos? Bateu na trave, né, irmã Cidinha? Avó, 90 anos, irmãos. A outra igreja tem 90 anos. As Assembleias de Deus, esse tempo, fez uma festa maravilhosa que fechou o Teatrão. 82 anos. 82 anos. Aí eu olho assim e falo, meu Deus, que coisa linda. Como eu queria. Aí o Espírito Santo fala, não pode, Alexandre. A comunidade tem 3, tem 4. 82 anos, irmão, de história, em São José, fora do Brasil. Preste atenção com quem você está andando. Preste atenção às influências que estão sendo derramadas sobre a sua vida. Desde jovens, adolescentes, juniores, até você mais velho. Vamos voltar. Não se detenha ao legalismo nas igrejas e nem ao liberalismo implantado no meio das igrejas. Você quer a graça de permanecer? Não se detenha no legalismo. Eu preciso trabalhar, fazer, porque se eu não faço, eu não vou para o céu. Ontem estavam aqui esses irmãos, mexendo aqui nos fios, passando fio, o Renato aqui mexendo ali na parte elétrica, o Austin e Marcelo aqui atrás, furando os buracos, colocando os fios, passando. Acabou, foram embora, deixaram em ordem. Não aquele negócio do legalismo, todo dia, toda hora. Compramos uma bela feijoada para eles. É de Deus. Renato comeu e falou, só isso? Ora, pois, deveria ter mais. Fez aquele tempo, comemos, foi embora. Dessa importância que também não podemos cair naquele negócio. Eu não preciso fazer porque o outro faz. Eu não preciso fazer porque tem um casal que vem aqui na igreja limpar a igreja todos os domingos. Quantas vezes você já pegou na vassoura nessa igreja para limpar ela? Tudo isso? Eu acho que nunca muitos falaram. Nunca pegaram numa vassoura. Quantas vezes você já se prontificou em ajudar no ministério? Numa escala de uma vez por mês, Débora. Não são em todos os cultos. Sabe o que gera o legalismo? A sua falta de envolvimento. Porque se você se envolve, outro não precisa se sobrecarregar. Entendeu isso? Porque você e eu não nos envolvemos, outro tem que se envolver. Porque criança tem todo culto. Como não tem professor, vai o mesmo. Está a Mila, está a Emily, está
a Mariana, tá não sei quem. E sempre as crianças assim, você de novo, tia? É o que temos para hoje, engole isso aí, filha. Mas por quê? Porque não há um envolvimento. Hoje uma irmãzinha está muito feliz, cadê ela? A dos cílios, que tirou os cílios. A Gabi, ela foi dar aula, mas ela estava ali, pastor, estou tão nervosa hoje. Por quê, Gabi? Porque hoje eu vou ficar na transmissão. Falei, beleza, Gabi, se alguma coisa der errado, eu falo o seu nome. Já que é para saber, né, irmãos? A importância, isso faz você permanecer. Sabe por quê? Porque você aprende a amar esse lugar. Você aprende a amar. E eu amo de tal forma que eu não troco isso por nada. Permanecer gera na sua vida crescimento e amadurecimento. Nós temos perdido a melhor parte da vida porque abrimos mãos de muitas coisas. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa... Não, fica quietinho aí. Mas eu quero orar por você, você que tem a dificuldade de permanecer. Você que com o primeiro vento ou dificuldade, você abre mão. Já mudou de profissão 5 vezes. Já está pensando em mudar do 2º casamento. Já está querendo ir para o 3º, 4º. Você que não consegue terminar uma faculdade. Já tentou todas e não termina nenhuma. Nenhuma. A Esté esse ano se forma. Ela está se formando em administração. Quando chegou na pandemia, ela sentou comigo, com a Débora, e falou assim, sabe pai, sabe mãe, essa pandemia está terrível. Eu falei, é terrível, né? Eu estou pensando seriamente em trancar minha matrícula. Para quê? Não, porque, assim, pandemia. Cara, não faz diferença nenhuma. Eu falei, explica. Deus, milhões de explicações dela. Tudo furada. Eu falei, então deixa o pai te falar uma coisa, termine esse negócio. Faz até o final. Quando você terminar, não gostou de administração? Faz o que você quiser, filha. Mas termina. Tá bom. Está sendo difícil? Claro que não. Mamãozinho, cara. Mamãozinho. Falei, isso aí. Nosso filho está fazendo a faculdade. Chegou uma hora, então. Olha, nem vem com essa conversa de desistir, mano. Você vai... Não, eu não falei nada, você está louco? Não, só estou me adiantando ao assunto. Vai até o final, se vira, dá seus pulos, dá seu jeito, engole, estuda. Mas vai até o final. Pastor, eu sou crente. E essa pandemia, esse povo, a televisão, e não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Olha nos meus olhos. Vai até o final. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não tem esse negócio de largar a corda no meio do caminho. Não tem esse negócio que eu vou parar para descansar. Não tem esse negócio que eu vou dar um tempo. Não tem esse negócio que eu vou me afastar um pouquinho, depois eu volto. Não tem esse negócio que eu vou dar uma brechinha para o inferno. Não tem essa brincadeira no reino de Deus. Vai até o fim, porque o Senhor te dará a coroa da vida. Oh! Qual é a dificuldade disso, igreja? Está difícil. Quem falou que ia ser fácil, Maurício? Ninguém falou, velho. Ninguém falou que ia ser fácil. É difícil mesmo. Quantas vezes em casa nós choramos? Quantas vezes em casa nós falamos, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas o Senhor prometeu, eis que estarei com você, Alexandre, todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos.
É inadmissível. Se Ele não desistiu de mim, eu não tenho o direito de desistir dEle. Cara, é ponto final nisso, velho. É ponto final. Quando eu penso que ele não desistiu do Alexandre, bagunceiro, um Alexandre que fazia as coisas de qualquer jeito, um Alexandre que vinha à igreja, que saía da igreja e fazia outras coisas, que falava que era crente, mas era mentiroso, que falava, quando eu entendo que ele no meio disso tudo falou assim, é contigo que eu tenho alguma coisa. Ele não desistiu de mim, eu não posso desistir dele. Eu não tenho o direito de desistir desse Deus que mudou a minha história. Mesmo que pessoas me frustrem, mesmo que as marcas venham, mesmo que as batalhas sejam tão grandes e tenham sensação de derrota, mesmo, eu não tenho o direito de desistir desse Deus, porque Ele se entregou lá na cruz do Calvário por mim e por você, Bruno. Ele se entregou lá na cruz do Calvário por mim e falou, está vendo essa morte aqui? É pelo Alexandre, lá no ano de 2023, é pela vida do André, é pela vida da Ellen, é pela sua vida, é pela sua vida, é pela sua casa. Ele morreu lá e falou, não desiste de mim, porque eu estou aqui morrendo por você, igreja. Permanecer, ser fiel, não duvidar, não fraquejar as pernas. Eu sei que essa trajetória cristã não é fácil. Você está andando, você já andou alguma vez, você já andou tanto e as pernas dão aquela bambeada. Eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, acordava 4h30 da manhã, ia trabalhar de office boy, entregando caixa de Chamex no centro do Rio de Janeiro, irmão. Depois saía de lá e ia para a escola para terminar o estudo. E às vezes dentro do ônibus, segurava lá, qual é o nome daquele ferro que fica assim no ônibus? No trem é chupeta. Aquele ferro que você segura no ônibus, sabe? Quem anda de busão sabe o que eu estou falando. Corrimão. Corrimão? Estou lá. Uma vez eu estou aqui em pé, uma menina aqui, ó, na minha frente, eu com o mochilão nas costas da escola, com o marmitão nas costas, igual a Esté vai para o trabalho, pendurado lá, bate o soninho. Que soninho gostosinho, sabe? E eu fiz assim, ó, dormindo em pé. De repente o que acontece? O joelho dobra, irmão. Ai, parecia endemoniado no ônibus, né? Se tem algum crente, fala, volta para onde você saiu. Eu sei que na vida cristã às vezes acontece isso. A nossa perna espiritual dá umas fraquejadas. Não dá não? Ou é só minha? Só da Débora? Olha o que você tem que fazer. Ontem eu falei com o André, com sono de dirigindo, eu parei e fazia assim. Parecia um louco me espancando, água na cara, e voltava a dirigir assim. Olhava assim, de repente tinha 3 carros na pista. Falei, meu Deus! Aí um carro só, falei, você não pode fraquejar. Você não pode fraquejar. Pastor, mas as minhas pernas estão cansadas. A minha fé está se deteriorando. O que eu faço? Hoje é o dia de você decidir permanecer. Feche seus olhos. Você que nessa noite se sente assim, com vontade de parar, perna fraquejando, coração cansado, não consegue mais orar, não consegue mais falar com Deus, não consegue ter mais vida espiritual. É com você que eu quero orar. Tenha você 1 mês ou 30 anos de vida cristã, não importa, o cansaço bate a todos. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você no seu lugar, que deseja uma oração, levante as suas mãos e fale, Senhor, segura nas minhas mãos, eu não quero cair. É só você levantar as suas mãos. Se você que levantou as suas mãos desejar sair do seu lugar, vir ao altar, vem, sai do seu lugar. Deixa
o seu lugar, venha ao altar. Se você desejar, aleluia, aleluia, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você. Não fraqueja não, irmão. Você é muito talentoso. Você é muito talentosa. Fraqueja não. Sai do seu lugar. Vem aqui no altar da oração. No altar da entrega. Vem. Vem. Sai do seu lugar. Deixa papai e mamãe aqui no altar. Vai. Sai do seu lugar. Olha que coisa linda. Está firme você aí? Então você vai orar comigo por esses irmãos que precisam ser nutridos no Senhor. Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eles ouviram e atenderam o chamado nessa noite. Eles ouviram e atenderam o chamado nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor não deixe esses irmãos fraquejarem. Quanto talento, quanto a oferecer, quanto a trabalhar. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos. Pai, abençoa, fortalece. Dê para eles, ó Pai, um novo ânimo. Que o vento do Espírito venha renovar o coração desses irmãos, mas de uma forma tão poderosa, Deus, que eles tenham sede assim, incalculável pelo Senhor, uma sede incalculável pela Tua Palavra, uma sede incalculável, Deus, de permanecer em Ti. Espírito Santo de Deus, toma eles nas Tuas mãos, que nada e ninguém venha roubar o desejo deles de caminhar contigo, mas que eles sejam envolvidos pelo Teu Espírito, ó Deus, e que nunca mais passe no coração deles o desejo de parar, de cansar, de desistir, porque eles vão lembrar que há um Deus, há um Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por eles, e que Ele não mediu as dores para se entregar, Ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E há uma promessa para esses irmãos, que se eles forem fiéis até a morte, eles terão a coroa da vida. Nós te louvamos e te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Antes de você voltar para o seu lugar, dá um abraço aí, com quem você orou. Dá um abraço aí do seu lado aí, pastor Rodrigo. Dá um abraço, fala, vamos ficar junto, permanecer. Aleluia. A Débora está se inspirando ali, ó. Débora, é só neto agora, minha filha.